Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Para a gente comentar um pouco a respeito dessas condições de mercado, né? Então, sim, trouxe a informação hoje mais cedo. Bom dia, Tricolor. Confirma aqui novamente que o São Paulo, de fato, vai buscar, então, 2 volantes. Não é apenas um volante que é o alvo aí do Júlio Casares, da gestão do São Paulo para a temporada. Serão, então, 2 volantes contratados, né? O São Paulo vai buscar 2 nomes. Um deles é o Marcos Antônio, que a gente trouxe a informação. O São Paulo está tentando atravessar o Flamengo. Trouxe a informação mais cedo para quem não viu, tem o corte aqui no Arquibancada Tricolor, que é visto como algo colapsado o negócio entre ele e o Flamengo, e ele também tem uma certa prioridade, parte do staff dele, em jogar no São Paulo, porque ele entende que ele vai ter mais tempo de jogo, vai ter mais minutagem, porque no Flamengo, né, ele entraria para assim competir com 2, 3 bons jogadores. No São Paulo não é que não tenha competição, mas ele sabe que ele chega em outras condições, né? Ele chega para jogar Libertadores como titular, tentar um projeto com o São Paulo, então para ele tem de fato esse entorno todo que envolve São Paulo contra o Flamengo, pensando em contratação. Sobre o papo com o próprio jogador em si, sendo que eu ouvi de uma fonte há pouquíssimos minutos, é que tem muita confiança. Claro que também teve confiança pelo Alexandre, pelo Mendes, e aí o pessoal acha que a parte da confiança, né, estar confiante em um negócio não é fator decisivo, mas de fato, tem uma conversa, a Lazio quer vendê-lo até a próxima semana, quer negociá-lo, né, até a próxima semana, então tem um prazo apertado aí dos dois lados, e o São Paulo está conversando, formalizou uma oferta a Lazio, e o que eu ouvi é que há um otimismo muito grande, há uma confiança muito grande, e a oferta por parte da Lazio e do staff do jogador é vista como melhor do que a oferta do Flamengo em termos de condição para adaptar ao que a Lazio está querendo e o staff dele está querendo. Seria empréstimo com obrigação de compra em cima de metas. O Flamengo empacou nessas metas e empacou no projeto pelo próprio jogador, né? Então, empacou com a Lazio e o staff dele. Já o São Paulo não. O São Paulo já convenceu o staff do jogador e tem que convencer agora a Lazio, só que é uma conversa em bom curso. Até poucas vezes, né, quando a gente conversa com pessoas da alta cúpula, né, para falar de negociações, claro, são versões sempre oficiais, mas poucas vezes existe uma resposta de, pô, não posso falar, espera acontecer, porque aí fazem isso para tentar blindar um pouco mais o negócio, porque tem uma confiança muito grande. Foi a resposta que eu tive particularmente. Então, é uma situação que, de fato, Senna, é vista com muito otimismo pelo São Paulo e eles estão bem confiantes. Claro que esse vazamento, né, que se deu na Itália, então, primeiramente, não era tão esperado, porque eles queriam fechar na surdina. Acho que nunca vai ser possível fazer isso, porque a gente sabe como que as coisas vazam de forma rápida, ainda mais envolvendo a Lazio, Flamengo, São Paulo, intermediários, são aí pelo menos umas 10 pessoas que sabem do negócio acontecendo, então isso uma hora ia vazar e a gente busca os detalhes. Mas o São Paulo está sim, sendo bastante confiante e pensa que vai conseguir sim finalizar o trâmite para contratar o Marcos Antônio nos próximos dias. Boa. Chacon é um cara jovem, né? 24 anos, nunca atuou no Brasil profissionalmente, como você falou, tem os direitos pertencentes à Lazio, estava no PAOK, lá da Grécia. Um monte de gente saiu postando hoje aí, não, porque é uma grata surpresa, muito elogiado. Elogiado por quem? Muita gente não viu. Tá chutando aí. A gente até tava brincando no grupo do Arquibancada lá que tinha uns especialistas falando um monte de detalhes do cara e falando coisa errada, né? Ele é volante e tal, e tinha gente até comparando com o Rames, que não tem nada a ver, sabe? É outra função. Tem dois lados para enxergar isso daí. Tem um lado que, assim, cara, é um cara jovem que o Flamengo queria, se o Flamengo olhou também, de repente, um cara interessante aí para vir para o meio de campo, e o outro lado cara, é uma grana, uma obrigação de compra futura, 6 milhas de euros, né? Muita grana, e ele também não vinha jogando tanto, ele não vinha sendo muito utilizado. O que você acha, no geral, aí dessa possível chegada aí, Chacon? Vamos lá, então. O Marcos Antônio, cabe dizer aqui, ele chega para uma posição que é a ausência do Alisson, um segundo volante, né? Ele não é nenhum primeiro volante de marcação, ele é um segundo volante, é um cara de construção de jogada, é um cara que vai cadenciar o jogo, é aquele cara que a bola vai passar muito nos pés dele para a jogada fluir para o ataque, né?
Então, não é um cara de marcar muitos gols, não é um cara de chegada muito incisiva na área, é um cara que vai distribuir o jogo, que vai olhar o jogo e vai começar uma jogada de ataque, né? Eu acho que é uma contratação boa, mas um pouco salgada. O valor é um pouco salgado, né? Ele chega na equipe da Lazio, né? Eu não lembro se 2022, acho 2022, caro, né? Chegou caro, não teve espaço logo de cara. Vamos recapitular, né? Ele começa na base do Atlético Paranaense aqui no Brasil, ainda sem jogar no profissional, vai para Portugal, vai jogar no Estoril Praia, e do Estoril ele vai para o Shakhtar, numa onda de muitos jogadores ali. Foi bem numa época em que tinha o Luiz Castro, que tinha o Paulo Fonseca como técnicos do Shakhtar, que trazem muitos jogadores de Portugal e jogadores brasileiros, que sempre foi o mote do Shakhtar. Em julho de 22 que ele foi para Lazio. Perfeito, então. O Shakhtar, ele chega em 19, alguma coisa assim. E aí depois ele vai, então, para Lazio, porque ele vai bem no futebol ucraniano, que é um futebol físico. O físico dele é legal, é bacana, é um jogador que pode dar uma trombada, mas não é aquele cara que vai fazer uma função de primeiro volante também. Ele pode fazer? Pode. Ele pode fazer uma função de camisa 10? Pode. Mas a função dele mesmo é um 8, né? Um cara ali de condução de jogo. Assim, o Marcos Antônio eu acho que é um nome interessantíssimo, eu achei que foi uma boa sacada, mas eu acho que 6 milhões de euros é salgado. Então tá aí, ó, pronto. Então aí vai ter mais certeza aqui do que eu tô falando. É exatamente isso, é um cara que joga nas posições ali de meio de campo e que é um cara que, assim, ele teve espaço no Shakhtar, na Lazio não conseguiu muita coisa. Até por isso mesmo, teve empréstimo para o PAOK para deixar ele rodando. Ele não teria o espaço na Lazio em si. Eu acho que a volta para ele, a volta ao Brasil, pode fazer um bem danado, até no mesmo fluxo do que aconteceu com outros clubes. Então, Gabriel Barbosa, Pedro, e não estou comparando ele na posição com a habilidade de Pedro, Gabriel Barbosa, não é, mas eu estou só usando como exemplo, né? Felipe Anderson agora voltando, mas já até um pouco mais velho. No caso do Marcos Antônio, não, são 24 anos, tem muita lenha para queimar. O São Paulo tem que amarrar muito bem o contrato com ele, de empréstimo, com a obrigação de compra, com muitos anos de contrato. Por quê? Porque se vai gastar 6 milhões de euros, que é basicamente, e não vai ser agora que vai gastar, né? Vai gastar no término do empréstimo. Que aí, eu não sei se já tem uma definição, Gabriel, se você tem essa informação, se é 1 ou se são 2 anos de contrato de empréstimo, porque às vezes você faz esses 2 anos de contrato de empréstimo, Chacon, no final você compra e estende o contrato por mais 4, diga. Esse é um dos entraves principais para sair negócio, porque o empréstimo vai ser 1 ano, isso aí já é uma coisa definida, mas o tempo de pagamento do São Paulo quanto ao valor de obrigação de compra, que é um diferencial, por quê? Porque o São Paulo não vai pagar ao final do empréstimo 6 milhões de euros à vista. Eles querem parcelar, e aí é o papo inicial, em 3 anos. Então, parcelamento em 3 anos para esse pagamento do Marcos Antônio. E esse que é o principal entrave hoje, mas o São Paulo, isso é até engraçado, né? Você pensar, porque é um cara que é, em tese, mais complicado, tem concorrência, e o São Paulo enxerga como mais fácil o papo com a Lazio do que o papo com o Al Rayyan. Por quê? Porque a Lazio precisa da grana, eles precisam de dinheiro. O Al Rayyan não, eles não precisam de 6 milhões de euros, por exemplo, pelo Mendes, para fechar a conta. Eles estão fazendo muito mais pelo poder, um certo ego também de dirigente e tudo mais. Então, com a Lazio, eles veem uma facilidade maior do que com o próprio Thiago Mendes com o Al Rayyan, que é um pouco curioso quando você pensa na forma de que os papos foram desenvolvidos, né? Porque o Thiago Mendes forçou tanto a barra e não deu certo, e aí vai com o Marcos Antônio, né? Que é um cara que tem concorrência, vai o São Paulo quietinho, tenta contratar e tá avançando. Então, tem essa situação de mercado, Chacon. Assim, eu acho que é uma contratação legal, dependendo do valor e a forma de pagamento, né? É claro que, tudo bem, você faz uma contratação parcelada, e aí se não dá certo, você fica amargando pagar num longo prazo, né? Eu ainda acho 6 milhões muita coisa, acho que um pouquinho menos acho que seria mais ideal, mas
ok, faz parte, negociação, o mercado é duro, e também entende que o São Paulo ele quer peças para substituir aqueles que estão lesionados, enfim. Eu ainda acho que tem uma necessidade muito grande de um primeiro volante, o São Paulo, né? O Pablo Maia ele vai voltar aí no final do mês que vem, né? Pelo menos a previsão inicial é no mês que vem, mais para o final que ele volte. Então ainda tem jogos fundamentais até lá, até isso acontecer, jogos de mata-mata de Copa do Brasil e também da Libertadores. Eu acho que primeiro volante é uma posição que o São Paulo precisa muito. Mas o mais importante de tudo nessa chegada do Marcos Paulo, além do valor e além posição... Marcos Paulo não, que São Rogério vai te dar uma cabeçada aí. Perdão, Marcos Paulo, meu Deus, bate na madeira. Isso daí foi ruim pra caramba. Quer briga? Nossa, fraco, hein? Do Marcos Antônio, é o seguinte, se o Zubeldia aprova, porque se é uma contratação pela contratação, aí eu sou contrário. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!